Aleluia. Hoje é dia de milagre. Quem crê em milagre, dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados, o seu pensamento em Deus, repita bem forte, com fé, depois de mim. Diga bem forte assim: diga: meu amigo Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, faz agora na minha vida o que homem nenhum pode fazer. Diga: dom de milagres, dom de maravilhas, tenha liberdade de fazer na vida da igreja o que é preciso ser feito no poder do nome de Jesus. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, o seu pensamento em Deus. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite da unção de Deus operar. Seu pensamento em Deus nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, Eu Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Pai, o poder da vida e o poder da morte, meu Deus, está em tuas mãos. O Senhor é o Deus de Jerusalém, o Deus do Getsemane, o Deus do Rio Jordão, o Deus do mar da Galileia. O Senhor é o grande eu sou do Monte Sinai, o Deus provedor do deserto de Sim, meu Pai, o Deus de Israel, o nosso Deus. Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus nessa noite, e revestido pelo dom de milagres, dominado, meu Deus, pelo dom da fé, eu clamo nesta hora: Espírito de milagres, entra agora no corpo desse homem, entra agora no corpo desta mulher, penetra agora, meu Pai, na doença, penetra agora na enfermidade, penetra agora na dor, e vai destruindo, meu Deus, esta enfermidade no corpo desse homem, desta mulher, vai destruindo este mal, tudo aquilo que tem causado enfermidade, que tem causado doença, destrói agora, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai saindo agora do seu corpo toda dor, toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Na sua cabeça, essa pessoa, meu Deus, que sofre, meu Deus, enxaqueca, fortes dores de cabeça, vai saindo agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que sofre, meu Deus, cegueira, astigmatismo, miopia, essa pessoa, meu Deus, que sofre com problemas nos ouvidos, surdez, vai saindo agora. Todo problema na garganta, na laringe, na faringe, nos pulmões, toda asma, toda bronquite, todo problema no coração, em nome de Jesus, vai saindo agora da tua vida, do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. Todo problema nos rins, no fígado, na bexiga, no pâncreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai saindo essa enfermidade, essa doença, meu Deus, que o médico não consegue detectar, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo agora do teu corpo, todo problema no estômago, úlcera, gastrite, todo esse mal, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo problema na carne, nas juntas, nos nervos, nos músculos, nos ossos, osteoporose, essa pessoa, meu Deus, que sofre com os nervos, é nervosa, essa pessoa que tem problema de pressão alta ou pressão baixa, em nome de Jesus, todo esse mal vai saindo agora. Todo problema na coluna, cervical, torácica, lobar, todo mal vai saindo agora da tua vida, no poder santo do nome de Jesus. Levanta a sua mão aos céus, diga bem forte, diga: meu Deus, eu recebo nesta noite a cura, o milagre no meu corpo, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Diga: meu Deus, renova a minha saúde, restaura a minha saúde. Diga: corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus. Aplauda e glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar, meus irmãos. Glória a Deus por mais um domingo de bênção em que estamos na presença do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus.
Daqui a pouquinho nós vamos orar pelas famílias, amém? Hoje nós estamos no quarto elo desta corrente, desta campanha. Nós estamos no quarto domingo desta campanha chamada Jesus dentro da minha casa, amém? Diga isso, diga: Jesus dentro da minha casa. Hoje de manhã nós declaramos e convidamos esse Jesus maravilhoso para entrar dentro da nossa casa, e agora também nós vamos declarar esse Jesus maravilhoso entrando dentro da nossa casa. Domingo passado nós vimos que o número 7 é o número da perfeição divina, o número 7 é o número da presença de Deus, amém? Então nós vamos declarar 7 vezes hoje de manhã nós fizemos isso, até 7, do 1 até 7, e agora à noite nós vamos declarar isso também, do 1 até 7 nós vamos declarar: hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 1, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 2, até o 7, amém? Glória a Deus. Levanta a mão direita e clama junto comigo, todos juntos, eu e você: hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 1, vamos lá? 1, 2, 3. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 1, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 2, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 3, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 4, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 5, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 6, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 7, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. E hoje, irmãos, no quarto dia, nós vamos ver a casa de Zaqueu, a casa que Jesus entrou, a quarta casa que Jesus entrou, a casa e a vida de Zaqueu. Não foi só a casa, foi a vida de Zaqueu. Quando Jesus entrou na vida dele, a vida dele foi transformada. Você que tem a sua Bíblia, abra junto comigo no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Você que tem a sua Bíblia, abra lá. Não precisa colocar de pé, que você já estava em pé esse tempo todo. Também não quero cansar vocês, tá? Lucas capítulo 19, no versículo 1. Lucas 19, 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, como que era o nome dele? Mais uma vez, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro ou numa figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Coloque a mão no seu coração um momento, diga bem forte, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia fala nesse texto de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia, nesses versículos, principalmente nos 3 primeiros versículos, a Bíblia descreve quem era Zaqueu. O texto bíblico descreve quem era. A Bíblia fala que ele era um publicano, que ele era um cobrador de impostos. A Bíblia fala que ele era um homem rico,
E passando Jesus pela cidade de Jericó, juntamente com uma multidão, ali aquele homem chamado Zaqueu tem um encontro com Jesus. Mas vamos voltar à história um pouquinho antes. Na época de Jesus havia duas Jericós, a velha Jericó e a nova Jericó. Quando Jesus, nesse dia, ele sai da velha Jericó, na saída da velha Jericó, da cidade antiga, na saída da velha Jericó, Jesus cura na saída da cidade 2 cegos. A nova Jericó ficava de 2 a 3 quilômetros da velha Jericó. Jesus percorre aquele caminho e já chegando na nova cidade de Jericó, existe ali um outro cego na entrada da cidade pedindo esmola. Então Jesus cura esse outro cego chamado, que a Bíblia dá o nome dele, chamado de Bartimeu. Quando Jesus vai entrando em Jericó, a multidão que já tinha vindo com Jesus da velha Jericó, vinham percorrendo, caminhando aqueles 2 quilômetros, e agora Jesus cura mais um cego na entrada, a multidão vai aumentando, e o rumor dentro de Jericó começa a se espalhar: ó, está vindo um homem aí, que dizem que é o Messias, que dizem que é o Salvador. Então o Zaqueu, ele ouve esse noticiário percorrer a cidade, e o coração dele começa a arder: eu preciso ver esse Senhor, eu preciso ver esse homem que dizem que é o Salvador. Então o Zaqueu começa a se aprontar, Zaqueu começa a se preparar para se encontrar com Jesus, porque até aquele momento Zaqueu nunca tinha visto Jesus, Zaqueu nunca tinha olhado para Jesus, Zaqueu nunca tinha conversado com o mestre. Então ele começa a se preparar, ele sai da casa dele, ele vai para o lugar onde Jesus está, mas ele percebe que a multidão é muito grande. E Zaqueu, ele não era alto, ele era baixo, a estatura dele não era muito grande. Então Zaqueu, naquela preocupação, como que eu vou ver Jesus? Ele se adianta, ele começa a reparar mais ou menos o caminho que Jesus está passando pela multidão. Então ele percebe: Jesus certamente vai fazer esse caminho, então eu vou correr lá na frente e vou me preparar lá. Zaqueu anda talvez umas 2, 3, 4 quadras na frente, não tinha ninguém até aquele momento, e Zaqueu sobe em uma daquelas árvores, esperando Jesus. Mas o que eu quero ver com vocês, irmãos, nessa noite, não é ainda isso. O que eu quero meditar com vocês é alguns obstáculos que apareceram, alguns obstáculos que tinha na vida de Zaqueu. Diga: alguns obstáculos na vida de Zaqueu. O primeiro obstáculo na vida de Zaqueu, que impedia ele de chegar até Jesus, que impedia ele de ter um encontro com Jesus, era a profissão dele. Aí você pergunta: pastor, mas como pode a profissão de alguém atrapalhar de ver Jesus? Talvez a nossa, a sua não, mas a de Zaqueu impedia ele. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, e naquela época os publicanos eram mal vistos pela sociedade. Naquela época os publicanos eram tidos como corruptos, como desonestos, como ladrões. Zaqueu, ele era esse publicano. As pessoas odiavam os publicanos, as pessoas não gostavam. Os publicanos, eles tinham uma má fama na cidade. Para você ter uma ideia, os rabinos da época já haviam declarado que os publicanos, preste atenção nisso, os rabinos da época tinham declarado que os publicanos deveriam ser tratados como mortos. Olha só, de tão mal vistos que eram os publicanos, eles não podiam entrar na sinagoga para orar, eles não podiam fazer as orações também nas ruas, que os judeus tinham o costume de orar nas ruas, eles não podiam. Por que, pastor? Porque os publicanos, eles eram judeus que ajudavam os romanos a cobrar imposto. E como que era feito? Era assim, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui o violão, olha aqui para mim. Os publicanos, eles eram responsáveis de cobrar os impostos e pegar os impostos e levar para os romanos. Os romanos tinham invadido Jerusalém, a Judéia, Israel, e tinha feito aquele povo lá cativo. Então Israel tinha que pagar impostos para os romanos. O que os romanos fizeram? Pegaram os próprios judeus para cobrar os impostos dos judeus.
e geralmente eram pessoas desonestas. Então o romano falava assim: ó, você vai lá no comércio do seu João. Tem algum João aqui que eu uso outro nome? Tem João aqui? Não? Posso usar esse nome? Posso, tem o João. Mas o João não tem problema, né? Posso usar o seu nome? Posso. Olha aqui. Ia lá no comércio do seu João e falava assim: vai lá e cobre o imposto do violão. E o romano falava para o publicano: o imposto que nós queremos é 10, mas você fica livre para cobrar quanto você quiser. O que você tem que trazer para nós é quanto, igreja? 10. Então o que o publicano fazia? O publicano ia lá no comércio do João e falava: João, ó, eu vim aqui cobrar o imposto do violão. E quanto que é o imposto? O imposto é 50. Vocês estão entendendo? Geralmente os publicanos cobravam a mais do imposto devido, até que chegava num ponto em que o comerciante não conseguia mais pagar os impostos, porque era muito caro. Então o publicano, ele fazia uma proposta para o comerciante. Ele falava assim: o senhor não consegue mais pagar os impostos, eu vou fazer um empréstimo para o senhor. Eu empresto para o senhor o dinheiro para pagar os impostos a um juro bem alto. Chegava um momento, irmãos, em que aquele comerciante não tinha mais dinheiro nem para pagar o empréstimo, nem para pagar o imposto. O que o comerciante fazia? O publicano ia lá e tomava e pegava todos aqueles bens para ele. Então os publicanos, eles enriqueciam muito fácil e rapidamente dessa forma. O que a população começou a ter? Começou a ter ódio dessa gente, começou a ter raiva. Então quem era publicano era uma pessoa mal vista pelas cidades. Quando alguém olhava um publicano na rua, não tocava, não conversava, não olhava, por causa disso. Na igreja, na sinagoga ele não podia ir, não podia fazer as orações lá. Quantas pessoas hoje, irmãos, hoje em dia, vindo agora para os nossos dias, estão sofrendo por causa da sua história? Quantas pessoas hoje têm tido a porta da salvação dificultada a sua entrada, porque já viveram pecados lá no passado, já tiveram uma história de erros lá no passado? Mas Deus está trazendo uma boa notícia para mim e para você nesta noite. Não importa o teu passado, o que importa é você decidir para Jesus hoje. Diga glória a Deus. O Zaqueu venceu este obstáculo, venceu esta limitação. O segundo obstáculo na vida de Zaqueu é porque ele era rico. Ele era o que, igreja? Mais uma vez? Pastor, mas qual que é a dificuldade, pastor, do rico? Qual que é a dificuldade? Deus tem dificuldade de salvar o rico? Não. A dificuldade é do rico reconhecer que a sua salvação não está naquilo que ele possui, mas naquele que é dono de todas as coisas. Diga glória a Deus. A dificuldade do rico entender que é Jesus Cristo dono de tudo. É isso, irmãos, quando a pessoa pega e fala assim: não, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, porque eu tenho tudo na minha vida. Aí Jesus fala na parábola: tolo, louco, não sabe que hoje, ainda esta noite, pedirão a tua alma e o que tens para oferecer. Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. Aqui em Lucas capítulo 19, o Lucas, ele está contando este momento deste homem rico. Aí lá em Mateus, no capítulo 19, a Bíblia fala de um outro moço também rico, que nós podemos ver a diferença entre os dois. O moço de Mateus capítulo 19 é um moço que foi criado na igreja, um moço que todo mundo gostava dele, um moço que as pessoas gostavam de ir na casa dele almoçar, um moço querido para a sociedade, honesto, um moço de bom caráter, um moço honrado no bairro dele, na cidade dele, todo mundo gostava dele. A diferença de Lucas 19, do Zaqueu: Zaqueu ninguém gostava dele, olhavam ele, viam ele um corrupto, viam ele um ladrão, viam ele um homem desonesto. Quando as pessoas viam Zaqueu, ninguém queria chegar perto. Quando as pessoas viam outro rico de Mateus 19, as pessoas queriam chegar perto dele. Olha a diferença entre esses dois homens que eram igualmente ricos. O rico, o jovem rico lá de Mateus 19, era um moço que costumadamente estava dentro da igreja. O Zaqueu, ele não podia entrar na sinagoga. O moço rico de Mateus 19 era admirado, tinha uma moral boa. O Zaqueu era odiado, era rejeitado, era um pecador que não tinha mais solução para ele. Olha aqui para mim.
O jovem rico de Mateus 19, olha aqui, as pessoas abriam o caminho para ele, o jovem rico de Mateus 19. O rico, o Zaqueu rico, as pessoas fechavam o caminho para ele. Imagina Zaqueu chegando perto daquela multidão, né, e querendo ver Jesus. Quando ele se aproximava assim, alguém queria abrir caminho. Quando via que era Zaqueu, uma má fama, as pessoas não vou dar lugar para esse cara não, fechavam o lugar para ele. Mas em compensação, outro rico lá de Mateus 19, as pessoas abriam espaço para ele entrar. Não, é você, pode vir, passa aqui na minha frente, entra aqui no meu lugar, não tem problema não. Se aqueles dois homens, olha aqui para mim, o Zaqueu, a Bíblia fala que ele teve dificuldade de ver Jesus por causa da multidão. Ele teve dificuldade por causa do quê? Da multidão. Agora imagina se aquele moço rico de Mateus 19 estivesse ali no mesmo lugar, as pessoas iam fazer assim: não, você, a gente conhece você é de uma família boa, você é um rapaz querido por todos, pode entrar, você quer ver Jesus? Não, eu não espaço aqui, eu vou te ajudar a chegar perto de Jesus. Mas para Zaqueu, todo mundo impedia com que ele chegasse. Zaqueu não tinha moral nenhuma, mas a diferença entre os dois estava no coração. A Bíblia fala que o jovem rico de Mateus 19 não foi salvo, mas o Zaqueu, que era pecador, que ninguém gostava dele, recebeu a salvação em sua casa. Pastor, qual que é a diferença? O jovem rico de Mateus 19, ele chega para Jesus e fala: Senhor, Mateus 19, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus fala para ele: obedeça os mandamentos, obedeça a minha palavra. E aquele jovem rico, acostumado, criado na igreja, ele fala assim: Senhor, eu já faço isso desde pequeno. Jesus fala assim: que bom, só te falta então uma coisa. Que Jesus falou? Só te falta, mais uma vez, só te falta uma coisa. O que, Senhor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Quando Jesus fala isso, aquele jovem se entristece, vira as costas para Jesus e volta para sua casa. Zaqueu também era rico. Olha a diferença. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu não espera Jesus falar nada. Quando Jesus entra na casa, Zaqueu se levanta e fala assim: Senhor, hoje eu decidi, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou vender metade e dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, e se eu cobrei imposto a mais que eu não deveria ter cobrado, eu vou devolver para aquela pessoa 4 vezes mais do que eu tirei dela. Diga glória a Deus. O que nós vemos isso? É o coração quebrantado. Olhe para quem está do teu lado. Eu sei que você está com a máscara, mas tente olhar nos olhos dessa pessoa. Diga para ele ou para ela, diga bem forte assim, diga: não adianta você estar aqui a vida inteira se o teu coração não estiver quebrantado. Primeiro obstáculo na vida de Zaqueu ele era publicano. Segundo obstáculo, ele era rico. O terceiro obstáculo era o tamanho dele. A Bíblia fala que ele era de baixa estatura, o tamanho dele não favorecia ele. Olha aqui para mim, havia uma limitação física que bloqueava a vida de Eliseu. Havia o quê? Mais uma vez, igreja? Uma limitação física. Pastor, eu não posso fazer porque eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu tenho aquilo. Zaqueu, ele era pequeno. Porém, irmãos, nós vemos na Bíblia um outro homem que também tinha uma limitação física, que era um homem chamado Saulo. E quando ele tem um encontro com Deus, o nome dele é mudado, ele passa a se chamar Paulo. Os historiadores contam que Paulo tinha por volta de 1,50 m de altura. Quanto? 1,50 m. E esse tamanho dele, a limitação física que ele tinha, não impediu ele de se tornar o homem mais influente da história do cristianismo. Eu digo para você, não existe limitação que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não existe limitação física, emocional, espiritual, no intelectual, não importa as limitações que você acha que tem, isso não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Não há nada, não há nenhuma barreira que pode impedir você de se encontrar com o Senhor Jesus. O Zaqueu era pequeno demais, ele era o menor daquela multidão. Ele tinha essa impossibilidade de poder chegar até Jesus. Mas quando ele pensou: não, eu não vou deixar isso me abater, eu não vou deixar isso me parar, ele deu um jeito.
Ele viu, olha aqui para mim, ele chega ali, a multidão é grande. Se eu tentar, as pessoas não vão deixar. Primeiro, porque ninguém gosta de mim. Segundo, porque eu não tenho esse tamanho. O que ele faz? Ele vai correndo na frente de todo mundo. Ele fala: se eu não posso ir por aqui, eu vou arrumar um jeito e vou conseguir. Eu aprendi uma coisa na minha vida: quem quer dá um jeito, quem não quer não adianta. É ou não é verdade? Olha para quem está lá, diga: se você quiser, você vai dar um jeito. Dá ou não dá um jeito? Dá ou não dá um jeito? Ó, o parente vai casar. O parente vai casar, convida você: não posso. A crise, a passagem está cara, a gasolina está cara. Se esse mesmo parente morrer, você vem ou não vem? Não liga se a gasolina está cara, se não tem dinheiro, se a passagem está cara, está alta. Vem, dá um jeito. Por que a coisa boa a gente não dá jeito? Olha para quem está lá, diga: dê jeito também nas coisas boas. Você não dá, pastor. Dá, se você quiser, dá. O Zaqueu, olha aqui para mim, eu não vou conseguir olhar Jesus. Imagina Zaqueu rico com aquelas roupas caras, finas dele. Eu preciso ver Jesus. Ele adiantou, correu umas 4 quadras na frente, ficou esperando. Jesus está vindo, a multidão está vindo. Mas se eu só ficar parado aqui esperando, eu não vou ver ele. Então ele fala: eu preciso dar um jeito. Ele vê uma árvore, uma figueira braba, cheia de espinho, galho afiado. Ele fala assim: eu vou subir nessa árvore. Ele não olhou se ele ia rasgar a roupa, estragar aquela roupa, se ele ia perder aquela roupa. Ele não se importou. Ele se importou em dar um jeito de se encontrar com Jesus. Irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente. Não olhe para a sua limitação, não olhe para a sua dificuldade. Pastor, eu não posso, porque eu não consigo. Pare de dizer não pode e começa a dizer: eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Já basta o inimigo para dizer que você não pode. Já basta o inimigo para dizer que eu não posso. Nós vamos dizer: eu vou conseguir, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está contra mim. Diga glória a Deus. Ele subiu em cima daquela árvore. Agora aquele que era o menor de todos, ele é o mais alto de todos. Aí nós vemos a roda gigante virou, a fila andou. Aquele que não conseguiria ver nada, ele estava agora num lugar privilegiado. Você pode dar glória a Deus aí? Aquele que estava por baixo, irmãos, agora estava por cima. Vença, irmãos, a pequenez. Talvez você não é pequeno de tamanho, mas às vezes a pessoa é pequena aqui de pensamento. Só pensa pequeno, só pensa desgraça, só pensa derrota, só pensa o que não presta. Tira esses pensamentos pequenos, esses pensamentos ruins da tua mente e deixa Deus te levantar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus abrir as portas na tua vida, deixa Deus prover na tua vida aquilo que você não tem. Dá glória a Deus. Trabalhe para você subir, creia para você subir, sonhe para você subir, creia que Deus vai te abençoar. Zaqueu venceu a pequenez dele e assim ele chamou a atenção de Jesus. Jesus disse para ele: Zaqueu, agora desce depressa. Amém, filhos de Deus. O quarto obstáculo na vida de Zaqueu: ele tinha uma multidão que impedia ele de chegar até Jesus. Tinha o quê? Zaqueu tinha dentro dele, um desejo grande de ver Jesus. Ele era pecador, ninguém gostava dele, ele era mal visto pela cidade. Olha aqui para mim, e isso atrapalhava até a família dele. Entenda? Olha o que eu vou dizer para você. Por causa dele ser publicano, ele era impedido de entrar na sinagoga e a família dele também era. Então, por causa dele, a família dele também era mal vista e amaldiçoada por causa dele. Então ele tinha um desejo grande dentro dele de ver Jesus. O alvo dele era Jesus, o objetivo dele era Jesus, a meta dele era conhecer, ter um encontro com Jesus. Mas de repente aquela multidão aparece, mas ele vence a multidão. Sabe por que ele vence a multidão? Pergunta para mim, diga: pastor, só quem está aqui, pastor, por que ele venceu a multidão? A multidão era grande. Só que a multidão era grande, escute isso, a multidão era grande, mas a multidão não era maior do que a fé e o desejo no coração dele. Quando ele
olha para aquela multidão, ele era pequeno de altura, aquela multidão que impedia, mas aquela multidão não era maior que a presença de Deus, não era maior que o desejo no coração dele de ver Jesus. Talvez não tenha uma multidão te impedindo, porque hoje é fácil. Hoje a gente está aqui, não tem ninguém para te impedir de ver, mas talvez o que te impede é uma multidão de problemas, é a tristeza, é o problema lá dentro da sua casa, talvez seja uma enfermidade, talvez seja o desemprego, talvez seja uma multidão de problema financeiro, talvez seja dívida, talvez seja decepção, talvez seja um monte de coisa que está te impedindo de ter um encontro com o Senhor. Mas eu digo para você, o desejo no teu coração, a fé dentro de você tem que ser maior do que a multidão dos problemas que vem contra nós. Se você vencer essa multidão, um milagre vai descer na tua vida. Diga glória a Deus. O quinto obstáculo na vida de Zaqueu, o último. Agora você vai se assustar. O quinto obstáculo na vida de Zaqueu era religião. Era o quê? Mais uma vez, era o quê? Como pode? A religião não é para trazer a pessoa até Jesus. A palavra religião vem de religar, ou seja, religar o ser humano a Deus. Como pode a religião ser um obstáculo para Zaqueu? Qual que era a religião de Zaqueu? Nenhuma. Zaqueu não tinha religião nenhuma. Ele não podia praticar o judaísmo. Ele estava impedido de acessar a sinagoga. Ele era impedido de orar nas ruas, como era o costume e tradição dos judeus. Ele tinha esse impedimento. E naquela época Roma era uma nação idólatra. Não há relato, irmãos, na Bíblia do envolvimento de Zaqueu com a vida religiosa. Por quê? Porque Zaqueu era pecador. Como Zaqueu era pecador, ninguém queria ir na casa dele, ninguém queria cumprimentar ele, ninguém queria ter relacionamento com ele, porque ele era o que, igreja? Mais uma vez, esse que é o problema nosso hoje. Olha aqui para mim, a gente só quer almoçar na casa dos irmãos da igreja, a gente só quer visitar os irmãos da igreja, a gente quer comer bolo na casa dos irmãos da igreja. Quando a gente vai se reunir, a gente só se reúne entre os irmãos. Eu não gosto disso. Eu já falei aqui 100 vezes. Eu não gosto. Pastor, vamos nos reunir para isso, para aquilo. Mas quem que vai? Os irmãos lá da igreja. Para quê? Que fruto vai ter? Nenhum. Porque nós temos que alcançar o que Jesus falou: os que estão longe, os perdidos. Quem está entendendo, diga amém. Os perdidos. A pessoa se reúne e come, descome, come e não alcança. A religião, em vez de atrair, afasta. Olha o versículo 7, a Bíblia fala: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus estava entrando para ser hóspede de um pecador. Por isso, irmão, você tem que ter relacionamento com pessoas que não servem a Deus. Você tem que ser luz para essas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: o que tem diferente no seu rosto? Tem alguma coisa diferente? O seu rosto brilha, você é feliz, você também enfrenta problemas, mas você é feliz. Qual que é o segredo? Aí é chance de você falar assim: é que Jesus tem entrado na minha vida, tem abençoado a minha vida. Vem junto comigo receber Jesus. Falei algum versículo? Nenhum. Só levei Jesus para pessoas. Vocês estão entendendo? Você não precisa decorar 30 versículos, você não precisa decorar a Bíblia inteira. É só você levar Jesus que está na tua Bíblia para aquele que necessita de Jesus. É isso. Porque se depender só da religião, serão salvos só os salvos. E Jesus não diz isso. A Bíblia fala que ele veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. A maioria, irmãos, das pessoas, elas têm um obstáculo. A maioria das pessoas. Uma vez uma pessoa chegou para mim, para o pastor, e falou assim: pastor, eu não vou me batizar. Por quê? Porque a minha mãe é de uma religião, e se eu me batizar, receber Jesus, eu vou ofender a cultura da minha mãe ali, o costume da minha mãe. Então não vou. A pessoa prefere, ela tem esse obstáculo na vida dela, de não receber a salvação, para não quebrar a tradição.
Eu digo para você nessa noite: não existe barreira que possa te impedir, não existe poder, não existe força, não existe nada que pode te deter de chegar até o amor de Cristo. Diga glória a Deus. Ele é maior que tudo. Uma coisa nós temos que entender: não existe pessoa que não tenha jeito para Jesus. Olhe para quem está do lado, diga: todo mundo tem jeito. Ele não escutou, diga: todo mundo tem jeito para Jesus. Olha aqui, quando a pessoa tem um desejo no coração, não importa o passado dela, pastor, aquela é tranqueira, aquela não vale nada, mas se ele tiver um desejo no coração, ele vai ser um Zaqueu. Se ele não tiver desejo no coração, vai ser que nem aquele outro jovem, virou as costas para Jesus e foi-se embora. Agora, se a pessoa tem um desejo, Jesus transforma. Agora vamos ver Jesus. Olha o Salvador nessa. A Bíblia fala ali, irmãos, que Jesus está entrando em Jericó, buscando o pecador. Zaqueu, primeiro lugar, ele queria ver Jesus, mas Zaqueu, ele não queria que as pessoas soubessem. Olha aqui para mim. Jesus entra na cidade, Zaqueu fica sabendo, sai da casa dele e vai perto onde Jesus está. E quando Zaqueu olha, tem o quê? Uma multidão. Então Zaqueu pensa assim: se eu chegar na multidão, eles vão me xingar, eles vão me apontar. O que Zaqueu faz? Zaqueu corre na frente, anda umas 3, 4 quadras, sozinho, sem ninguém ver, e sobe naquela árvore. O que simbolizava aquela árvore? Olha para mim, olha para o pastor, olha para mim. Aquela árvore simbolizava ele se escondendo daquelas pessoas, porque ele sabia quem ele era, ninguém gostava dele. Quando alguém não gosta da gente, a pessoa quer o quê? Eu nem quero ver. Vamos fulano. Quem vai estar lá? Vai estar fulano? Não vou lá não. Por quê? Porque aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou. É ou não é assim? Não vou lá. O Zaqueu sobe naquela árvore também para se esconder das pessoas daquela cidade. Mas quando Jesus está passando debaixo daquela figueira, Jesus para, Jesus olha para cima, e até aquele momento Jesus nunca tinha conversado com Zaqueu. Jesus olha para cima e chama Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. As pessoas que estão ali, o próprio Zaqueu, irmãos, olha o coração dele acelerado. Imagina comigo aí, se coloque no lugar do Zaqueu agora. O Zaqueu ali escondido entre as folhas da árvore, porque ele não queria que as pessoas vissem ele. Imagina que vergonha. Vamos imaginar aqui o prefeito, o governador em cima de uma árvore, trepado numa árvore, vendo o juiz, o delegado em cima de uma árvore, esperando alguém passar. As pessoas falam: que ridículo, rapaz, que doido. E o tira-sarro de Zaqueu. Então ele está ali meio escondido entre os galhos, e ele olhando, espiando para pelo menos ver, tentar ver o rosto de Jesus quando ele passasse. Daqui a pouco Jesus para bem debaixo do galho que ele está. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. O coração de Zaqueu acelera. Mas como que ele me conhece? Irmãos, preste atenção, as pessoas se assustavam pelo fato de que Jesus conhecia elas. Já estou encerrando. Existia uma mulher samaritana, e na época de Jesus, os samaritanos, eles não gostavam dos judeus, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Olha aqui, os samaritanos, eles se achavam melhores que os judeus, e os judeus, eles se achavam melhores que os samaritanos. Havia uma rixa. A história conta, que a água que o samaritano lavava as mãos, o judeu não colocava nem o pé. Uma rixa tremenda ali. Aí Jesus, olha aqui para mim, tem esta mulher samaritana pegando água no poço, meio-dia. Quem é que chega lá? Jesus, judeu. E o judeu, Jesus tinha uma forma de se vestir igual os judeus. Quando Jesus está chegando ali no poço, olha aqui para mim, aquela mulher samaritana já estava ali antes. Ela olha aquele homem chegando e sabe que as duas culturas não se dão. Jesus chega ali e fala assim para ela: mulher, me dê um pouco desta água. E ela se revolta. Ela fala assim: o senhor não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? Como é que o senhor tem a coragem de pedir água para mim? Aí Jesus fala para ela: se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você pediria água para mim e eu te daria a água da vida. Ela não entende nada. E ela começa a conversar ali com Jesus. E Jesus fala para ela assim: mulher, vai lá na tua casa e traz o teu marido aqui. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: bem, você disse que não tem marido, porque já tivesse 5 maridos, e esse marido que está com você não é teu. Então ela leva um susto e percebe que aquele homem que está falando com ela não é qualquer homem.
ela se assusta de saber que aquele que está falando com ela é o Messias Salvador. Ela fica assustada de saber que Jesus conhece a vida dela. Olha para quem está perto de você e diga: Jesus te conhece. Ele não entendeu, diga: Jesus te conhece. Vira para outra pessoa, diga: Jesus te conhece. Ele sabe da tua vida. Olha aqui para mim. Um outro homem chamado Natanael. Filipe chega para Natanael, olha, e fala: Natanael, vem comigo ver. Eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, vem comigo ver. E Natanael pergunta para Filipe: mas Filipe, da onde que vem esse Salvador que você está me convidando para ir ver? Ele vem lá de Nazaré. Quando Filipe fala para Natanael que ele veio de Nazaré, o Natanael não dá crédito, porque Nazaré era uma vila que só vinha gente que não prestava. Vocês estão entendendo? Era uma vila que ninguém que prestava vinha de lá. Então olha aqui para mim, o Filipe fala: ele veio de Nazaré. O Natanael responde: vem alguma coisa de Nazaré? O Filipe: então vem comigo e você vai ver. Quando Natanael chega diante de Jesus, olha aqui, Jesus olha para Natanael e fala assim: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Quando Jesus fala isso, Natanael começa a chorar. Mas pastor, por quê? Porque, irmãos, lá voltando na história, naquele momento em que o rei manda matar todos os meninos recém-nascidos, em que José e Maria pegam o menino Jesus de madrugada e tem que correr, porque estavam vindo ali aqueles que queriam matar os recém-nascidos. José e Maria pegam Jesus depressa e fogem para o Egito. Naquele dia a mãe de Natanael não tem tempo de correr, então ela pega Natanael recém-nascido e ela esconde Natanael debaixo das folhas de uma figueira para salvar a vida dele. E aquela história de Natanael, só Natanael e a mãe dele sabia. E agora, 30 anos depois, ele vai ver quem que é esse Jesus que veio de Nazaré. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: Natanael, eu te vi quando você estava escondido debaixo daquela figueira. Jesus estava falando para ele: Natanael, eu te conheço. Ele está falando para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Jesus te conhece, Ele está vendo o que você sofre, as noites que você chora sozinho, as noites que você se sente desanimado, as noites que você quer chutar tudo, chutar o balde, abandonar tudo, correr nesse mundo. Ele conhece a tua vida, Ele sabe a tua dor, Ele conhece você, Ele te chama pelo nome. Ele chamou a samaritana, Ele chamou Natanael, e agora Ele chega diante de Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Quando Ele fala com Natanael, Ele conhece os detalhes da vida de Natanael. Olha para quem está perto de você, vira o seu corpo para ele, sua cabeça, os seus olhos para ele, diga: Jesus conhece os detalhes da sua vida. Se coloca de pé. Jesus, Ele chama Zaqueu pelo nome, sabe por quê? Porque Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Diga: Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Fala essa palavra depressa. 1, 2, 3. Mais uma vez. Pastor, por que Jesus falou para ele descer depressa? Porque a salvação é para hoje. Receber Jesus é para hoje. Receber Jesus é para hoje. A salvação não pode ser para amanhã. Salvação é para hoje. Sabe por quê, igreja? Porque amanhã ninguém sabe. O amanhã pertence a Deus. Nenhum de nós temos controle sobre o amanhã. Então nós temos que receber Jesus hoje. A salvação é hoje. Jesus disse para o ladrão na cruz, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no meu paraíso. É hoje. Então ele fala para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu estarei na sua casa levando salvação ao seu lar. Hoje Deus tem salvação para o seu lar e para a sua casa. Hoje Deus tem milagre para a sua casa. Diga glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do teu lar e feche os seus olhos. Estenda a sua mão, comece a orar pela sua família agora. Esse mesmo Jesus que transformou a vida de Zaqueu, veio salvação, veio milagre na vida de Zaqueu. Veio salvação no teu lar nessa noite. Meu Deus e meu eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, eu oro neste momento, Senhor, em favor de cada um desses lares nesta noite aqui. Meu Deus, o Senhor conhece o que se passa dentro dessas 4 paredes dessa casa. O Senhor sabe, meu Deus, o que acontece lá dentro, que ninguém mais sabe, o Senhor sabe.
que tem lá dentro muitas vezes. Essa pessoa, meu Deus, que muitas vezes o lar dela mais parece como um pedaço do inferno do que como um pedaço do céu. Mas nessa noite, meu Deus, nós declaramos: toda maldição seja quebrada, toda maldição seja quebrada agora neste lar, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus se mova agora dentro do seu lar. Toda maldição lá dentro vai sendo desfeita, toda praga lançada contra a tua família vai ser desfeita agora. Que a presença de Deus encha o teu lar, que o Senhor Jesus habite dentro da tua casa. Aqueles da sua casa que precisam de libertação, receba agora. Precisam de salvação, receba agora. Receba a bênção, a graça, a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E lá dentro da sua casa vai chamar Jesus de maravilhoso.